Exatamente 14 horas da sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018, começa aqui mais um programa Salutes. O programa Salutes foi criado há 9 anos atrás, mais ou menos em junho, vai fazer 9 anos na verdade, com o objetivo de resgatar as medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa, isso é o braço, a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as outras medicinas ancestrais, como a medicina ayurvédica, tibetana. Recentemente temos feito alguns programas sobre a medicina indígena, que a gente olha, eu particularmente olho com maior respeito, né? Os indígenas, os egípcios, tanto os hindus e os chineses, eles desenvolveram uma série de medicinas que hoje, segundo entendemos, né, uma ótica nossa, né, mas que está se comprovando na prática, devem ser resgatadas para se unir com as tecnologias presentes e do futuro, como a física quântica, a biorressonância, a questão das frequências e etc, etc, etc. Todas essas grandes medicinas, os equipamentos eletrônicos que se baseiam na ressonância, todos eles levam em consideração tanto a medicina chinesa, pelos meridianos, pelos órgãos, pelas vibrações dos órgãos, como a medicina hindu também, né, com os doshas e etc, etc, etc. Hoje, nós estamos um pouco atrasados, porque a gente poderia fazer esse programa antes do carnaval, que ainda, né, ainda existe essa história do carnaval das pessoas soltarem as frangas, aquela coisa toda, né? Todos os seus fantasmas, seus desejos subliminares, né, Xereque? Você pulou o carnaval, Xereque? Não, né? Não saiu de Colombina? Não. O Xereque é um cara bravo que vocês não têm nem ideia. Só quem está aqui do lado é que sabe, né, doutora Marlene? Pois é, né, Valdani? Parece muito bravo. Muito bravo. Pois é, hoje nós vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis, em especial o HPV. Se a gente soubesse os números, a gente estava estudando aqui, conversando um pouquinho antes de começar o programa de hoje, e os números são estarrecedores. Entre uma faixa etária, a doutora Marlene vai falar aí daqui a pouco, mas mais da metade das pessoas em risco estão hoje contaminadas com HPV. Não tem estatísticas no Brasil, a gente não leva muito em consideração esses números, mas vai saber o quanto, né? Por exemplo, na febre amarela, sabe-se hoje que na febre amarela uma pequena parcela chega a vir a óbito, né? Talvez 10%, 11%. A grande maioria das pessoas contraem a febre amarela, passam como uma gripe, né? Como uma dengue, etc., ficam com o anticorpo e tudo bem, passou. Algumas pessoas vão a óbito e algumas pessoas têm um caso mais sério, mas é 10%, apenas 10%. E fica essa histeria coletiva e achando que metade dos casos das pessoas morreram. São números absolutamente errados, né? Que não dá para seguir, não dá para se orientar, não dá para se respeitar coisa nenhuma. E no HPV não é diferente. Se estima-se metade das pessoas com a patologia, pode aumentar esse número. E para saber o quanto que isso se gera em realmente pessoas doentes, também aí é outra praia, outra estatística que infelizmente aqui no Brasil não temos. O Brasil precisa aprender com os salutes, viver em ressonância com a própria vida. Pois bem, são 14 horas e 3 minutos nesta segunda-feira, 16 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre DST, as doenças sexualmente transmissíveis, em especial o HPV. As pessoas devem escrever online por intermédio da página facebook.com/salutestv, www.facebook.com/salutestv. Para tratar deste assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Marlene Siqueira, que é médica ginecologista. Ela já é uma amiga do nosso programa, geralmente é ela que vem aqui para tratar desses assuntos ligados mais à ginecologia. E o que a gente tem percebido é que os números da HPV hoje praticamente estão atingindo níveis quase de surto, né? Tem uma prevalência, está tendo uma incidência muito grande. Muito boa tarde, doutora Marlene Siqueira. Como sempre já sabes que é um prazer recebê-la aqui, né? Obrigada, Valdan. Eu também agradeço, é muito proveitoso vir aqui, ter a oportunidade de conversar com você e esclarecer os nossos internautas sobre questões da ginecologia.
Vamos, para começar, né, doutora Marlene, primeiro já pedindo uma definição clássica. O que é o HPV? O HPV é uma sigla que traduz o papilomavírus humano, que é um vírus que tem características de infectar células das mucosas da região sexual. Então, ele é mais comumente percebido e detectado na região genital. Então, ele é uma doença sexualmente transmissível. E ele ganhou uma importância muito grande depois que foi descoberto que o câncer de colo de útero, Baldan, tem a participação do HPV. Então, seguramente as mulheres que foram acometidas de câncer de colo de útero, elas passaram pela infecção por esse vírus. E com certeza também não fizeram os exames rotineiros de Papa Nicolau, citologia oncótica, que são usados para detectar essas alterações. Essa seria a segunda pergunta, né, doutora Marlene? Porque o vírus, a gente sabe, principalmente as mucosas, principalmente na mulher, que todo um aparelho ginecológico, ele é muito mais interiorizado, ele é muito mais interno e de difícil acesso, e a sintomatologia da contaminação nem sempre é muito fácil de ser percebida, né? Como é que geralmente as mulheres prevalecem em mulheres ou não? Não necessariamente. Sim, as mulheres fazem parte da população mais acometida da infecção. Os homens são considerados portadores, mas eles são, na maioria, assintomáticos. Então, eles transmitem o vírus, transmitem a infecção, mas eles dificilmente vão manifestar uma lesão do vírus, o que dificulta muito o controle da infecção. Porque se o homem percebesse a infecção, se fosse mais clinicamente visível, com certeza ele procuraria o sistema de saúde e diminuiria a transmissão para as outras parceiras. Na mulher, Baldan, a infecção ela pode manifestar na forma de uma secreção que mostra que houve um desequilíbrio na flora vaginal. É mais comum também as verrugas externas. Também dentro da vagina nós vamos perceber verrugas e no colo do útero a tradicional mancha, que é chamada de feridinha, né? E também verrugas no colo do útero. Então, para o paciente perceber, para a cliente perceber, ela vai perceber essa secreção anormal, coceira, a lesão de verruga e a parte interna, da entrada da vagina para dentro, somente o exame ginecológico que vai ter a possibilidade de detectar essa infecção. E quer dizer, essa verruga ela é visível, só quando for externa, né? Quando for mais para cima, perto do colo do útero, praticamente impossível. Teria alguma sintomatologia ao urinar, na menstruação? Tem algum tipo de sintoma que poderia alertar o indivíduo, a moça que estaria acometida pelo HPV? A verruga, ela tem um aspecto de criptas e ela tem um nome popular que chama crista de galo. Então, ela é diferente de uma verruga de pele comum, que também é causada por um vírus, mas é o vírus verruga simples, que a gente chama. O aspecto físico é que a verruga da pele ela é mais arredondada e não tem essas espículas. Já a verruga do HPV, ela parece uma couve-flor, né? E ela é pruriginosa, ela coça, é bem friável, ela é molinha. E pode variar o tamanho, pode ser minúscula ou pode ser grande. Tem descritos, tem imagens na internet de verrugas enormes, né? E o fato da mulher não ter o hábito de se autoexaminar ou ter um preconceito até de colocar a mão na genitália pode dificultar ou retardar o diagnóstico. Porque aquela menina que tem o hábito de passar a mão, de se tocar, na hora da higiene íntima, até de pegar um espelhinho, dar uma checagem de tempos em tempos, uma vez por mês, por exemplo, como está a genitália dela, ela vai perceber visualmente que existe algo de diferente. Então, uma orientação que eu passo, principalmente para as adolescentes, né, quando eu vou dar orientação sexual para elas, é de ter esse hábito, primeiro, de se conhecer. Não é pecado, não é errado, não perde a virgindade, tocar-se, examinar-se, perceber o que é normal, para ir fazendo esse acompanhamento e ser a primeira a perceber a alteração. Porque realmente é uma área escondida, úmida e dificilmente vai ser percebido uma lesão pequena, por exemplo. Mas
Com certeza o organismo aponta que tem um prurido, uma coceira, uma ardência, Prurido, uma secreção anormal. prurido, coceira, agência e ardência. Essa secreção ela é incolor, ela tem uma coloração por conta da infecção. Como é que é essa secreção, doutora? Não é uma secreção específica, como seria, por exemplo, na candidíase, que nós temos uma secreção branca, ou na tricomoníase, que é outro tipo de corrimento, que nós temos uma secreção esverdeada, que tem até odor. Então, não é característico. É um aumento na secreção que demonstra que alguma coisa está desequilibrando esse ambiente. Porque nós sabemos, né, Baldan, o vírus, ele é uma estrutura ridícula, invisível. Como nós podemos admitir que um vírus que é invisível consiga destruir o colo do útero da pessoa e promover um câncer que pode até levar à morte, por exemplo? Então, qual é o potencial dessa partícula tão pequena? O quanto representa para essa pessoa a ameaça desse vírus invisível? Mas o nosso corpo é tão inteligente e tão sábio que, percebendo a presença destes seres, que não é um só, são vários, vai procurar reagir contra. E é nesta reação que vem essa secreção anormal, que ela é diferente das outras. É uma hipersecreção que já aponta que tem algo diferente, que a pessoa deveria se perceber e já buscar o médico. Tem algumas perguntas aqui, alguns comentários rápidos que foram feitos na nossa live rapidinha que a gente fez aqui antes de começar o programa. Já tem mais de 40 visualizações, mais de 15 curtidas. Dr. José Lopes Fernandes Neto, que é amigo nosso, né? Grande Marlene, pediu inclusive o link para assistir. Eu já coloquei na live, na página João Carlos Baldan, na minha página do Face, está uma live, na live está o link para participar do programa, que é o facebook.com/saludestv. Pelo grande Marlene, o programa deverá ser um show, tal, comentário do José Fernandes Neto, nosso amigo. E a Yasna Yanes pergunta: gostaria de saber onde tem laboratórios que possam fazer exame gratuito para mulheres que necessitam fazer exame preventivo. Existe isso? O HPV hoje faz parte de uma política pública de saúde aqui no Brasil, em São Paulo, nas grandes capitais, doutor? Sempre fez, né, Baldan? Porque faz parte da rede pública de saúde o exame de Papa Nicolau. Todo posto de saúde, toda UBS tem o exame de Papa Nicolau. E o exame de Papa Nicolau, que é a citologia oncótica, o que é isso? É feito uma exposição do colo do útero com o espéculo vaginal, coletado do colo do útero com uma escovinha, células do colo do útero, porque a nossa principal preocupação é prevenção de câncer. Quando o HPV está presente no colo do útero, ele entra dentro da célula, se apodera do DNA da célula e passa a comandar a replicação celular. Nisso, ele provoca uma alteração na estrutura da célula. Então, o exame de Papa Nicolau não enxerga o vírus. Ele não consegue. Para enxergar o vírus, nós temos que fazer exames de biologia molecular que são caríssimos e não se aplica como exame preventivo para a população, para a grande população. O exame de citologia é a análise da célula através de corantes. E a presença do HPV altera a estrutura celular, binucleação, e isso é indicativo, sinalizador da presença da infecção viral. A partir desta etapa, é recomendado outro tipo de exame, sim. Aí vamos para o exame de colposcopia, que é possível identificar a lesão, que seria a mancha, a feridinha que todo mundo conhece. Eu vou dizer que existe uma feridinha simples, mais simples, que tem um papel de hormônios, uma alteração hormonal, e tem a outra feridinha, que é causada pelo vírus. Essa que é perigosa. Isso dá para ver por imagem? Por imagem já existe a suspeita. Eu sou colposcopista e nós temos um treinamento para visualmente, com o microscópio que nós temos no colposcópio, já visualizar se a lesão caminha para uma ectopia, que é o termo certo para descrever uma feridinha causada por alteração hormonal, ou se é uma displasia, se caminha para uma displasia, que seria a alteração causada pelo vírus que pode levar ao câncer. Então, sem dúvida, o Papa Nicolau está disponível na rede pública
e é um exame de screening para poder detectar se existe alteração a nível celular nesta região do colo do útero ou não. Então, voltando um pouco para tentar responder a pergunta da Yasna, dá para se fazer o Papa Nicolau, esse é o primeiro passo, Papa Nicolau na rede pública. Com certeza, consulta ginecológica e Papa Nicolau. E aí esses exames mais especializados, seria a colposcopia, biópsia, o anátomo patológico, até a captura híbrida que nós temos disponíveis hoje, são realizados em centros de referência, que são drenados pela triagem inicial da UBS pelo Papa Nicolau. Mas também com os consultórios particulares, como é o seu caso, é possível ser feito isso. Com certeza. Das consultas hoje, doutora Marlene, quantas evoluem assim, de suspeita para o HPV, de fato HPV no seu consultório? A doença, existem ciclos das infecções, né? Então, nós estamos passando agora, nos últimos 6 meses, por uma reativação do ciclo do HPV. Até é interessante, porque eu comentei com você que foi antes do carnaval, então imagina depois do carnaval. Uhum. Então, eu acho que nós estamos passando por um ciclo de infecção, porque eu tenho tido diagnósticos, né, mais frequentes. Eu te digo que por semana, numa média de 100 pacientes que eu atenda, eu tenho visto umas 30 pessoas com HPV. Então isso é muito, porque não é assim sempre. A estatística no meu consultório. E varia 30%? muito. Varia muito com faixa etária, né? Sem dúvida, a faixa etária jovem, até 27 anos, é a mais acometida pela infecção pelo HPV. Depois nós passamos por um lapso, que seria a mulher jovem, de 28 até 45, e 45 a 50 eu tenho visto a retomada da infecção, que é uma questão muito, muito, muito polêmica. Por quê? Porque são pessoas que estão casadas com casamentos de longa data. Sim. E a presença de uma alteração no exame que denota uma infecção sexualmente transmissível abala o relacionamento. Porque parece que foi de relações extraconjugais, por exemplo. Sim, e muitas vezes não é uma relação extraconjugal. É a presença de um vírus que tem esse diferencial de poder viver em latência por um longo período de tempo no trato genital feminino e manifestar quando existe condições para isso. No caso de uma baixa imunidade, uma deficiência nutricional, que também são comuns nessa faixa etária, próximo da menopausa, do climatério e menopausa. Mas isso, quer dizer, tem um prazo específico, assim, de quanto tempo esse vírus pode ficar em latência? Não tem período. Não tem Não, é muito variável. Hoje em dia tem se falado muito até em manifestação na menina, na adulta, de uma infecção que foi contraída no canal de parto. Nossa. Porque se a mãe está contaminada com uma infecção ativa, naquele colo do útero, no trato genital, colo, vagina e vulva, e na passagem do bebê pelo parto, o bebê vai contaminar com o vírus. Pode acontecer na manifestação do recém-nascido a infecção oral, laríngea, tem descrito verrugas na laringe do recém-nascido, e até genital. E pode ficar latente até essa criança chegar na idade adulta, Sim, é isso? Sim, estão aventando a possibilidade do HPV que aparece na adulta ter sido aquele vírus do canal de parto. Por sinal, existe uma convenção de indicação de cesárea, parto cesárea, para proteger este bebê quando nós estamos diante de uma infecção ativa. A infecção ativa, Baldan, é definida como uma infecção que tem a lesão. Porque o HPV, o vírus, ele tem vários estágios. Eu posso estar contaminada com o vírus e ter Papa Nicolau normal, colposcopia normal, ou seja, não ter nenhuma lesão aparente. Mas se eu faço um exame de biologia molecular, que é a captura híbrida, vem a presença do DNA do vírus. Então, eu estou diante de uma contaminação que não tem a infecção ativa. Posso ter uma infecção ativa, que é quando tem a lesão, e isso a gente percebe clinicamente ou através do exame de colposcopia.
ou eu posso ter todos os exames normais e ela ter o vírus escondido em alguma parte do trato genital, que o trato genital feminino, diga-se de passagem, ele é grande, uma extensão grande e escondido, a maior parte, né? Diferente da genitália masculina, que também é grande, mas é externa, né? Nossa, então, nesse caso, seria a indicação da cesárea, né, a cirurgia cesariana para retirar... Proteger o recém-nascido. Porque, na verdade, a gente sabe, né, do ponto de vista natural, cesariana não é uma boa indicação, né, doutora? Eu não sei o que você pensa, mas a gente que é leigo na questão ginecológica, a gente crê que existe o momento certo da criança nascer, a maturidade da mãe, da criança, e tem todo um aspecto até meio um tanto quanto místico, meio, né, entre aspas, né? Esperar com que haja aquele nascimento natural. Você concorda com isso ou você é favorável à cesariana pura e simples? Você, como gineco, deve ser favorável à cesárea. Não, eu sou totalmente vaginalista, que nós falamos, né? Eu sou favorável ao parto natural, ao parto normal. O parto natural é completar esse ciclo, né, de gestação e nascimento de uma forma plena. Então, é o máximo de feminilidade o nascimento de parto normal. Não que as mulheres que não apresentaram o parto vaginal e tiveram seus filhos por parto cesariana não sejam femininas. Hoje em dia, a nossa sociedade evoluiu para que a mulher trabalhasse, nós ficamos muito tempo sentadas, então até o nosso organismo, nossa estrutura de bacia mudou. Mas o parto natural, o parto normal sempre é melhor por vários aspectos, Baldan. Não é só porque é no momento certo, na hora certa, mas é porque tem toda essa questão da mulher sentir-se capaz de promover o nascimento do seu filho pelas suas próprias forças. E o próprio bebê, um ser humano que vem ao mundo de parto natural, ele tem outra visão e outra atitude diante da vida. Outra maturidade, inclusive, né? Sim, sem dúvida. E aí, nesse caso específico da mãe contaminada, então, no caso, a cesariana seria indicada. Sim, nós podemos aguardar o início do trabalho de parto, não é necessário marcar uma cesárea antecipadamente. Nós aguardamos o início do trabalho de parto, mas a via de parto é a via alta que a gente fala, via cesariana. Cesariana. Sim. Inclusive, por conta de tudo isso e da importância da infecção e da prevalência, faz parte dos meus exames de pré-natal, né, a pesquisa do HPV. Eu, Baldan, sempre fiz, eu tive uma sorte muito grande, eu sou privilegiada porque eu terminei minha formação como médica ginecologista, 2 anos depois eu já tinha o título de especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia. Então eu já peguei essa onda do HPV, se é que eu posso falar assim, desde o início. Então são 23 anos tratando HPV. E eu costumo dizer para as minhas clientes que, ao contrário do que muito que se diz por aí, eu não tenho nenhuma cliente que não esteja curada do HPV. Porque muitas pessoas veem na literatura descrito que a infecção é crônica, que como é um processo viral, não tem remédio, porque nós não temos remédio para vírus, né? Mas é o próprio organismo da pessoa, a imunidade e as técnicas de remoção das lesões que vão promover essa cura. Quer dizer, a ciência dita alopática, a ciência ocidental, a medicina ocidental, chega sempre num limite, né? Chega isso aqui é crônico, não tem tratamento, não tem remédio para vírus, assim como não tem para febre amarela, né? Eles vão falar, corra para o hospital. Eu tive até uma sintomatologia, fui para o hospital, falei, escuta, como é que sabe? Pela sorologia demora 10 dias. E como é que trata? Não tem tratamento. Então, a gente fica meio a pé, né? Você fala assim, bom, a gente corre para o hospital porque está com uma infecção, está com uma febre amarela e trata como? Não tem como tratar. E me parece que o HPV também é isso, quer dizer, você detectou, para a medicina convencional, fala o quê? Um antibiótico, alguma coisa assim momentânea? Como é que a ciência convencional, a medicina convencional, trata pontualmente o HPV? Vamos lá. Vamos considerar que seja uma verruga, uma lesão externa, tá? Então, a primeira
identificar essas lesões, quantas são e onde elas estão, a localização, e na medida do possível fazer a remoção dessas verrugas, dessas lesões. As lesões verrugosas, elas podem ser tratadas de forma química, com cauterização química. Aí nós vamos ter ácido tricloroacético, por exemplo. Nós também podemos fazer uso de óleo ozonizado, também podemos fazer uso de tuia homeopática, né, que é um fitoterápico, tá? Isso é a cauterização química, né? Nós podemos usar a cauterização, a fulguração, que chama cauterização através de equipamentos, que pode ser um eletrocautério, que já é muito antigo, a cirurgia de alta frequência, que é muito indicada, que é uma técnica que vai utilizar um equipamento que vai remover e cauterizar as lesões, e muito recentemente o laser, que tem uma aplicação também muito grande e promove a ictérese, a fulguração dessa lesão, e ela desaparece. E até a remoção cirúrgica, dependendo do tamanho. Então, eu posso tanto tratar a cliente no próprio consultório, de forma ambulatorial, como haver a necessidade de ir ao centro cirúrgico para ter uma anestesia para tratar grandes extensões de lesão, ou lesões muito grandes, ou lesões mais internas. Intervenção clínica, né? Mesmo, né? Sim, é necessário, tá? Se for na vagina a lesão, ou no colo do útero, a mesma coisa. Eu tanto posso utilizar quimicamente aplicação de ácido, que é feito semanalmente ou quinzenalmente. Eu posso fazer cauterização com cautério normal, com a cirurgia de alta frequência ou com o laser, ou eu posso precisar de uma remoção cirúrgica e posteriormente cauterização para fazer hemostasia. Existe também o uso de algumas medicações que são consideradas antivirais, né? Que eu posso usar óvulo, eu posso usar uma aplicação, mas já são tratamentos que a pessoa vai fazer em casa e que tem pouca eficiência, porque as lesões são muito disseminadas. Então, eu acabo não recomendando esse tipo de tratamento. A Evancelino pergunta, como tratar HPV depois que surgirem as verrugas de forma natural? Existe um tratamento natural para tratar depois que surgem as verrugas? Então, as verrugas, primeiro, também nós precisamos falar, muitos casos de HPV têm cura espontânea. Isso é importante. Isso, o HPV tem cura espontânea. Então, como eu disse anteriormente, o vírus, ele é um agente que vai sempre despertar uma resposta do sistema imunológico da pessoa. Então, Baldan, se a pessoa tem uma boa nutrição, bons hábitos de vida e tem um organismo imunocompetente, ele vai reagir e não vai permitir que o vírus continue vivendo ali. Então, existe remissão, cura espontânea do HPV. No caso do tratamento mais natural da verruga, o que nós podemos utilizar é a tuia, que eu já comentei. Então, nós podemos fazer uma tintura de tuia e aplicar localmente. Isso é aplicado, não é toma de oral também? Tomamos oral na forma homeopática, de glóbulos ou de líquido. Posso manipular a tuia na forma de óvulos vaginais, porque ele vai dissolver dentro da vagina e espalhar esse conteúdo em toda a cavidade vaginal, né? Que é mais comum. Eu também utilizo para as verrugas iodo, aplicação de Lugol nas verrugas, mas isso eu quero deixar bem claro que não é para a pessoa fazer em casa, porque trata-se de uma pele, né? Uma genital, que é uma mucosa sensível, bem friável, e pode haver exageros, né? Queimaduras, e aí vai ficar pior do que a infecção, tá? Então não se recomenda fazer esse tipo de tratamento em casa, mesmo um tratamento natural. Recomendação médica. Recomendação médica, né? O Lugol pode ser tomado também, é mais local, né? Não, especificamente para o HPV, não, né? Não. Todas as verrugas, todas. A verruga simples da pele, se você aplica uma gotinha de Lugol ali com um cotonete, protegendo a área circunvizinha,
como a vaselina, vai diminuir, vai secar essa verruga, porque o iodo tem essa capacidade, né? Mesmo o inorgânico do Lugol? Sim. Mesmo o inorgânico. Mesmo. Ok, então tem essa... E parece que os números também hoje são tanto quanto assustadores, né? Estávamos falando antes do carnaval. Hoje parece que entre uma faixa etária aí 50% já estão com contaminação, doutora? Baldan, Que por conta faixa etária? muito tem se dito, né, porque o Ministério da Saúde, ele tem campanhas de prevenção de câncer, onde estimula e lembra as mulheres da realização do exame de Papa Nicolau. E agora, com o advento da criação da vacina do HPV, existe a liberação do Ministério da Saúde para prevenção do HPV nas meninas e nos meninos. Então, foi feita toda uma pesquisa sobre a prevalência do HPV e verificaram que na categoria jovem, até 25 anos, tem regiões do Brasil que chega a 70% a manifestação do HPV, como é, por exemplo, em Salvador. 70%? 70%. Nós aqui em São Paulo estamos na faixa média do país, que é em torno de 50% da população entre 16 a 25 anos. Então, é muito alta a prevalência, a incidência, né? Prevenção, doutora, como é que se pode fazer para se prevenir? São os clássicos, as camisinhas, tanto o preventivo masculino quanto feminino. Qual que é a sua orientação para as pessoas de uma maneira geral? Sem dúvida, Baldan. E hoje ainda se vê isso, né? Antigamente teve um pouco virou moda, deu uma baixada e depois voltou de novo novamente, uma nova onda, né? As pessoas saem, trocam muito de parceiro, a molecada hoje está meio um pouco tanto quanto despreocupadas com isso, me parece. Nós que trabalhamos nessa área, né, de doença sexualmente transmissível, nós temos detecção de doenças que já estavam controladas, né? Com o advento da criação dos retrovirais, antirretrovirais, que deixaram a AIDS sob controle, a população realmente baixou a guarda, vamos dizer assim. Então, as pessoas relaxaram um pouco em relação a manter a relação sexual com mais parceiros, com múltiplos parceiros, sem a preocupação de usar métodos de barreira. Porque não é pensar só na gravidez indesejada, mas pensar primeiro na doença sexualmente transmissível. Não há essa preocupação como deveria. Não há essa preocupação, nem na faixa etária mais jovem, que é o início na iniciação sexual, como também não há essa preocupação na faixa etária mais amadurecida, que seria na população de pessoas solteiras que também estão buscando a relação sexual, que seria depois dos 50 anos. Então, nós temos na faixa jovem e na faixa pós 50 anos a incidência de doenças sexualmente transmissíveis. E como medidas de prevenção, a primeira de todas é o método de barreira, é a camisinha. Tanto a camisinha masculina como a camisinha feminina. Eu até procurei uma camisinha feminina para trazer no programa para mostrar, mas eu não encontrei. Quer dizer, se as meninas quiserem, agora no carnaval, se elas tivessem querido manter uma camisinha feminina para se proteger, elas não encontram. Nós não encontramos facilmente nas farmácias a venda camisinha feminina. Como é que a faz? maioria nem conhece, né? Como é que Então, faz? tem que contar com a sorte do parceiro ter a camisinha. Ou na hora falar, não, sem camisinha eu não faço, vamos pegar uma camisinha. Coisa que Não acontece quantas vezes? Menos 10. Menos 10 vezes, menos 100, né? Então, a camisinha, ela protege, mas se o parceiro tiver infecção de HPV na bolsa escrotal, no períneo, não vai proteger. Se ele colocar a camisinha somente na hora da ejaculação, não vai proteger. Então, camisinha, gente, foi feita para usar do começo ao fim da relação sexual. Lembrar que a camisinha feminina, por ela ser maior, ela confere uma proteção maior para a mulher. Mas ela é pouquíssimo usada, pouquíssimo comercializada, né? É complicado. Em termos de prevenção, uma coisa que eu recomendo: teve a relação sexual, procure fazer uma higiene genital melhor. Não é a menina tomar banho todo dia e se higienizar no dia que ela teve uma relação sexual. Principalmente se
ela teve, se ela conheceu um parceiro novo, por mais que tenha usado a camisinha. Porque é um risco. Infelizmente, é uma coisa que fere a nossa sexualidade, né? Porque você precisa entender com quem você está se relacionando e saber da saúde dessa pessoa. Então, dentro dessa... pode pegar lá, tá fácil? Dentro, ela até assustou aqui, né? Teve algum... O James Brown, principalmente, não posso falar a reação que o James teve, né? Mas dentro da chegada da dona Marlene, a doutora Marlene chegou, ela está elegantemente vestida com... Como é que chama esse vestido? Vestido? Um tubete? Tubete. Tubete. Tubete preto e tal, e aí ela entrou expondo algo que eu falei assim, isso é coisa com o James, que é para a higienização vaginal. É isso mesmo, doutora? Pode explicar como é que funciona? Isso compra na farmácia? Como é que chama? Isso, Baldan. Eu recomendo para as meninas, para as minhas meninas e as clientes, que voltem a utilizar algo que é antigo, por sinal, que é a ducha vaginal. Isso é antigo, já se usava? É super antigo, as nossas avós usavam, as nossas mães usavam, né? E a ducha tem várias finalidades, né? Mas se falando na higienização pós-relação sexual, que seria uma maneira de diminuir a quantidade de vírus, de bactéria, de fungo que possa estar ali dentro da vagina, já que a vagina é uma cavidade. Então, a ducha vaginal, essa a gente compra, gente, na farmácia, né? É um recipiente maleável, de fácil esterilização, que você pode lavar e passar numa água quente, que tem um dispositivo que você vai introduzir dentro da vagina. Então, você introduz esse dispositivo na cavidade vaginal, como ele é fininho, até as meninas que são virgem, que não tiveram atividade sexual, podem utilizar. E você injeta o conteúdo dentro da vagina. Pode ser feito no momento do banho, dentro do box do banheiro, ou até sentada no vaso sanitário. Agora, o que usar, né, Baldan, para ajudar nessa higienização da vagina? Uma coisa simples e de fácil acesso e barato é o chá de camomila. Então, nós podemos fazer um chá de camomila, um saquinho de chá para um copo de água, deixa numa temperatura adequada, que seria a temperatura do corpo, coloca-se o chá aqui dentro, coado, e lava a vagina, introduz dentro da vagina. Só com o chá? Só com o chá. Isso é para ser feito todos os dias, Baldan? Não pode ser feito todos os dias, porque a limpeza da vagina dessa forma com a ducha vai também interferir na flora vaginal e pode levar a alteração que pode levar a corrimentos e outras alterações. Então, eu recomendo que seja feito no final do período menstrual, no último dia da menstruação, quando já finalizou, por sinal, e quando a mulher tem a relação sexual. Principalmente se ela conheceu um parceiro novo, que ela ainda não tem segurança, e também quando ela percebe de início alguma alteração. Mas lembrar que qualquer alteração, qualquer sintoma que fuja da sua normalidade, ela precisa buscar o médico para auxiliar nesse diagnóstico. E se ela tem uma secreção exagerada e faz a ducha, pode atrapalhar. Porque a pressão que a ducha faz pode fazer também que, se tiver uma bactéria, que ela seja jogada para dentro do colo do útero. Então, não é recomendado para tratamento de corrimento. Nós estamos falando de higiene para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis pós-coito, pós-relação sexual. Eu ia fazer uma pergunta que eu acho um absurdo, mas me permita fazer assim mesmo, né? O bicarbonato seria indicado ou não por ser um antiácido? Baldan, o bicarbonato de sódio também pode ser utilizado, mas aí entra na questão quantidade. Quanto de bicarbonato colocar? Então, se eu o mais seguro falar para você em um copo de água, eu colocaria uma pitadinha. Uma colherzinha daquela menor de todas, de cafezinho, aquela pequena, de bicarbonato. Só pontinha, né? Uma pontinha, uma pitadinha. Uma colher de café, aquela pequenininha. Porque ele funcionaria como um antiácido, inclusive, mudaria até o pH. Sim, precisa tomar cuidado, inclusive, porque muda até o pH da vagina. Muda o pH, por isso que eu falo, ducha vaginal, ela pode ajudar, mas ela pode contribuir para uma
alteração na flora vaginal que leva a doenças também. Não é para usar isso como um tratamento de forma rotineira. Aí se você me perguntar, pós-relação sexual, e se a pessoa tem relação sexual todo dia? Aí não dá para fazer a ducha vaginal todos os dias. Fazer dia sim, dia não. E analisar, né, qual que é a saúde genital dessa pessoa. Conversar com o ginecologista dela, perguntar, para poder ter uma orientação mais segura possível. Uma pergunta que as pessoas chegam aqui, mesmo os amigos, que é o caso da doutora Mariana, falando, não me faça perguntas polêmicas. Né? Eu falo, não tem jeito. Entrou na chuva para se queimar, viu? Eu sempre falo isso brincando, mas é verdade. Entrou na chuva para se queimar. E ela falou assim, cuidado com as polêmicas e tal. E, claro, com razão. Mas eu tenho que tratar desse assunto que eu, particularmente, já publiquei, inclusive, coisas, algumas matérias, alguns textos. Porque os problemas das vacinas, primeiro, tem contaminação por metais, primeira coisa. Não, todas elas têm metais tóxicos e tal. Se coloca no indivíduo o que chama-se o vírus não muito ativo para estimular o sistema imunológico. Bom, eu particularmente tenho o pé muito atrás com uma série de vacinas, inclusive da tal da febre amarela. Sou voto vencido em vários lugares. Eu vou para a mata, as pessoas todas do grupo ficam entrando em filas para tomar vacina. Enfim, eu prefiro até correr o risco, às vezes é meio mal interpretado, enfim. Mas tem a bendita, né, não sei se é bem bendita, mas de qualquer maneira tem a vacina do HPV, que inclusive já teve efeitos colaterais de algumas pessoas que tomaram, etc. E eu entendo perfeitamente que você, como médica, não pode também assumir uma postura particularmente contrária à história da vacina. Do ponto de vista educacional, né, a vacina é uma arma importante contra a disseminação do HPV hoje? A vacina é uma arma importante contra a disseminação do HPV, sem dúvida. Se eu vacino os jovens e eles iniciam a atividade sexual e já têm a imunidade, entram em contato com o vírus e não transmitem a infecção, é uma medida de controle importantíssima. Sim. Agora, a grande questão em relação à vacina do HPV, ou como também outras vacinas, este organismo está preparado para reagir com esta vacina? Porque se eu cobro do sistema imunológico uma resposta para que eu faça anticorpos e me proteja da infecção, eu preciso capacitar esse sistema imunológico para ele responder de forma adequada. Ou seja, resumo, se a pessoa tem doenças autoimunes, se ela tem um estado inflamatório, um estado de desbiose intestinal, tem alergias, está com fadiga, cansada, está sem energia, é necessário que sejam feitos exames para poder primeiro corrigir essas questões para depois pensar na possibilidade de fazer a vacina. Como você perguntou em termos educacionais, Baldan, eu falo não, a vacina não é uma medida educacional, porque as pessoas são vacinadas, elas já acreditam que estão imunizadas, uma coisa que a gente também não sabe averiguar, se é verdade, porque não, né? Algumas pessoas, como nós não temos ainda anticorpo anti-HPV disponível para ser feito em larga escala, eu não sei se eu tenho anticorpos contra HPV. Então eu tomo a vacina, como eu vou checar no sangue se cumpriu o seu papel? Não tem como. Inclusive eu tenho muitas pessoas, clientes que tomaram vacina e têm a infecção. Por quê? Nós temos cadastrados hoje mais de 200 tipos de vírus. E a vacina, nós temos a vacina bivalente e quadrivalente, que protege dos 4 principais e mais agressivos tipos de vírus. E nós julgamos que no ser humano vai acontecer o que aconteceu no laboratório. Uma resposta, produção de anticorpos contra esses 4 tipos perigosos de vírus e que isso possa potencializar o organismo para responder contra os outros vírus. Uhum. Mas eu tenho visto várias meninas que, vacinadas, apresentam a infecção pelo HPV. Então, em termos de medidas educacionais e de controle, se nós investíssemos esse dinheiro enorme, porque a vacina é caríssima, em campanhas de prevenção e de educação nas escolas, orientação sexual,
a resposta, o resultado seria muito maior. Educação. Só que existe neste país um preconceito muito grande contra a educação sexual. Se nós formos na escola ensinar para as crianças o que é o órgão genital, como se obtém, como é o prazer sexual, como usar da sexualidade de forma produtiva e como se proteger da doença sexualmente transmissível, que é o ônus que a gente recebe com a prática da liberdade sexual, não posso nem dizer que a gravidez seja um ônus, né? Porque a gravidez é vida, é um filho, mesmo que seja num período indesejado, a gravidez não mata, teoricamente. Agora, a infecção pela AIDS, pelo HPV, a sífilis que está voltando, né, Baldan? A gonorreia. Que está voltando essas também, infecções, né? Gonorreia era dos anos 50, sífilis era dos anos 30, 40. Exatamente. Essas infecções debilitam, matam, tiram vidas, né? Então, vamos ensinar, quebrar tabus, quebrar os preconceitos e orientar os nossos jovens de uma forma positiva em relação à sexualidade, que é uma manifestação linda do ser humano, para que seja feita com responsabilidade, com amor, amor à vida, amor pelo seu corpo. Uma pessoa que se ama, ela se protege naturalmente. Se a pessoa está bem com ela, ela vai procurar relacionamentos com pessoas que têm este perfil de estar bem com a própria pessoa. Que também se cuida também, né? Igualmente, né? Exatamente. Então, a campanha de prevenção é orientação sexual. Vacina é prevenção, mas uma prevenção que custa caro e não é indicado, na minha opinião, para todas as pessoas. Precisa ter uma recomendação médica. Isso é interessante. Ô Xerec, por gentileza, nós estamos aguardando a chegada de umas pessoas aqui que vêm buscar a doutora Marlene. Você sabe se já chegaram ou não? Dá para dar uma olhada, porque me pediram para encerrar o programa um pouco antes, porque ela tem um compromisso. Em seguida, assim que elas chegarem, por gentileza, me avise. A gente vai encerrar o programa um pouco antes. Teve um... É? Encerra na hora certa. É mesmo? Me pediram para... Não tem problema? Não. Bom, então, essa informação é absolutamente importante no sentido de que a vacina ela pode ser importante, sim, ela deve ser utilizada segundo os critérios aí indicados pela doutora Marlene, que não batem necessariamente com o que eu penso. Você não fica bravo por isso, obviamente, né? Nossa amizade continua da mesma maneira, né? Mas ela deveria ser indicada, principalmente por conta de um fato bastante importante que a doutora Marlene ressaltou, que é a questão do sistema imunológico. Que não apenas para o HPV, não apenas para a febre amarela, não apenas para gripe suína, febre avina, quer dizer, nós temos ciclos de histeria coletiva, né? A sociedade parece que precisa de surtos histéricos, né, momentâneos, né? Antigamente era a gripe aviária, depois veio a outra gripe, como é que chamava? Tinha uma sigla também. Espanhola. A gripe espanhola, depois teve a chikungunya, depois teve a dengue, aí agora a febre amarela, e teve outras aí, teve uma outra gripe aí que tinha uma sigla também. Como é que era? Como é que era o nome da outra gripe? H1N1 tem... H1N1, mas tinha uma outra, tinha não era ebola, era um outro nome de uma gripe, enfim, de qualquer maneira. O Xerec, era outra gripe. O Xerec começa a conversar e esquece de virar as câmeras aqui. Enfim, são surtos que aparecem e aí as pessoas ficam absolutamente histéricas, vão todas pro posto de saúde, ficam aquelas filas quilométricas, aí fracciona-se as doses como da gripe amarela, da febre amarela, matam macacos, que é uma estupidez atroz, né? O macaco é um sinalizador, é uma vítima tanto quanto o ser humano e serve para sinalizar aonde que estão tendo surtos, aonde estão tendo impactos da patologia, da doença. Aí o imbecil, né, o semi-macaco, porque o macaco não faz isso, macaco com macaco, mas o cara que vai lá e apedreja não pode ser nem chamado de macaco, ele é um sub-macaco, ele é uma subespécie, né? É um sei lá o quê, não é?
vai lá e apedreja o macaco. Quer dizer, precisava pegar um cara desse e colocar na jaula. Né? Colocar ele na jaula e eu sou favorável a apedrejá-lo também. Né? Vamos tira o álvaro, né, com pedras, que é uma estupidez maluca. Aonde chega-se a cabeça do ser humano. E me parece, que às vezes o ser humano precisa dessas histerias. Porque é cíclico, né? Cada ano tem uma patologia que surge e fica todo mundo louco, fica todo mundo entrando. Quer dizer, se tratar no sistema imunológico, se tratar no sistema sempre no ano inteiro, a gente tem que tratar da saúde como um todo sempre. Não é sair correndo atrás de vacinas para poder ter uma atividade sexual promíscua como garantia de uma vacina qualquer. E é isso que as pessoas querem, ou eu estou enganado e estou viajando aqui? Não, a nossa sociedade hoje, por tudo que acontece, todas as demandas, né? É óbvio que todos nós queremos soluções mais práticas e mais imediatas. Tomar uma bolinha e resolver, né? A sociedade foi enjaulada, foi encarcerada para essas atitudes, né? Mas nós estamos, eu digo nós porque eu vejo cada dia, Valdan, o maior número de pessoas buscando se adaptar, se encontrar e ter mais qualidade de vida, né? Então, nessa caminhada, nós vamos sim nos deparar com várias gripes, com várias dificuldades, porque é a dificuldade que vai me fazer parar e pensar e exigir de mim uma nova atitude diante daquela situação. Eu posso sentar e chorar ou simplesmente avaliar o que significa aquilo e transpor essa barreira. E quando o ser humano transpõe essa barreira, ele passa para um outro patamar e ele começa a perceber que ele está tendo um crescimento, ele vai ter uma vida melhor, ele vai acreditar mais no seu organismo e é isso que nós queremos, esse é o nosso propósito, capacitar a pessoa, o corpo humano de cada um individualmente, para que se reorganize, se equilibre e responda da melhor maneira possível, porque essa resposta é individual. Por isso que quando usamos um medicamento que é convencionado, a dose é fixa, nós não temos uma resposta de cura. Nós vamos tratar sintomas e o sintoma, ele é um alarme do organismo, como você tocou no assunto em relação à febre amarela. O macaco é um sinal de alarme. Quando o macaco adoece, aquela região já tem a febre amarela. Precisa ser monitorado, olhar com cuidado, né? Então, se eu tenho um sintoma, se eu tenho uma verruga genital, sinaliza que a minha imunidade é baixa. Então, eu preciso identificar isso e tratar os hábitos, melhorar essa imunidade para que ela se fortaleça, dê conta de eliminar, de expulsar o vírus do HPV e, de preferência, outras infecções, para que eu tenha saúde. Na verdade, o que a gente sempre recomenda, e ainda que ocorram essas patologias, é sempre você não... às vezes o pessoal escreve no YouTube, faz umas críticas contundentes contra a homeopatia, contra isso, contra aquilo. O pessoal gosta de clube, né? Eu sou palmeirense, eu sou da turma do Corinthians, eu sou da turma do Palmeiras, eu torço pro São Paulo, e ficam fazendo torcida. A gente não é torcida de ninguém aqui, né? A gente bate na alopatia no sentido de que a indústria farmacêutica quer manipular e vender remédio e fazer do ser humano um idiota. Isso é uma coisa. Isso que não significa que a alopatia, as intervenções cirúrgicas são importantes. A gente não está falando mal da medicina convencional. Não dá para tratar um AVC com agulhinha. Não dá para tratar uma fratura exposta ou uma cirurgia de emergência com agulhinha, com chazinho, com homeopatia, com frequencial. Ninguém está defendendo isso. Óbvio que essas ciências precisam se juntar. É a questão de utilizar os recursos, as ferramentas, com inteligência e sem malandragem, sem sacanagem ou só com interesse financeiro. Entendemos aqui sim que é importante você fortalecer o ser humano como um todo. O sistema imunológico, suas preferências emocionais, seus relacionamentos, suas afetividades, o seu trabalho, sua relação afetivas, enfim, tratar o ser humano como um todo e as patologias que acometem de acordo com algumas fraquezas que estão ocorrendo naquele ser que precisam ser olhadas com parcimônia, com amor, com afeto, coisa que a ciência, infelizmente, ocidental não vê. Né? A pessoa está querendo tomar um remedinho para continuar fazendo coisa errada, pelo menos é o que eu vejo.
né? É difícil as pessoas olharem para a sintomatologia e perceberem no que está ocorrendo diante dele mesmo. Eu estou lendo um livro bastante interessante, indicado pelo Braghini, o Dr. Carlos Braghini, que é nosso professor e amigo, do Bert Hellinger, A Simetria Oculta do Amor. E ele diz o seguinte, que quando um parceiro trai o outro, o traído precisa olhar qual a parte de culpa neste processo. E se ele revidar simplesmente com uma traição, ele defende que tem que revidar sim. Você tem que revidar o troco, mas não na mesma moeda. Porque se ele revidar na mesma moeda, a tendência do relacionamento é acabar. Então se você não quer acabar, você revida sim a dor, mas sem ser na mesma moeda. Mas perceber em si qual também é a parcela de culpa. Agora, para se chegar nisso, precisa ser gente grande. Não só nisso, é como em todas as patologias. Tem que ser gente grande, né, doutora? Hashtag estamos juntos. Nós estamos nessa caminhada de buscar a felicidade, a harmonia e a convivência conosco em primeiro lugar. Quem somos nós? Quem somos nós? E com os outros que nos cercam, né? E como você falou no relacionamento, falou em traição, é muito comum, às vezes a pessoa tem uma deficiência, tem uma carência e acha que é a outra, a moça pode pensar que é o outro, ela precisa de um outro relacionamento e trair o esposo, ou o próprio esposo pensar que a esposa não é mais o que ele achava e buscar uma outra mulher, ou não resistir a uma tentação a uma cantada, né? E vai e faz. A pessoa pode fazer uma traição, entre aspas, e não querer continuar no relacionamento, ou pode trazer isso como uma rotina. Né? Ou como uma lição, Por quê? Porque também, essa pessoa tem uma deficiência, a deficiência é dela, não é do outro. Né? Ou é de ambos, mas não se conversam, não trocam as informações e não se resolvem. Né? Nesse livro em especial, ele fala que é como um andar, né? Você coloca ele tende ao equilíbrio, depois ao desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, e um equilíbrio entre dar e receber, né? Quando um só dá, o outro só recebe. Enfim, tem toda uma história, né? Mas o que ele quer, o pano de fundo que eu achei interessante, que é nesse sentido, né? Quer dizer, quando um trai, o traído também é responsável. É responsável numas, né? Ele tem uma parte de responsabilidade, talvez, uma parte de culpa, não sei se tem que ter culpa, mas enfim, participação. Então é uma olhada em relação ao problema, ao conflito, à doença, à patologia de uma maneira diferente, né? Que é como a medicina integrativa, como a doutora Marlene trabalha, e nós como terapeuta procuramos seguir também, é de olhar de uma maneira mais abrangente todos os problemas, inclusive a patologia, né, doutora? Sem dúvida, procurar estabelecer um vínculo com a pessoa, né? E sempre observar no outro as virtudes, né? E ter admiração pelo parceiro, vendo as dificuldades, mas também vendo as virtudes. E o relacionamento é uma via de mão dupla, né, Baldan? É o dar e receber, como você falou. Eu não posso só querer receber e também não posso ficar só doando. É uma troca. E nessa troca vai ter sempre um que está numa fase melhor e o outro numa fase pior. E nesse balanço vai ter nessa assimetria que você falou e o crescimento para ambos. Agora, se um tem uma deficiência e não vê que a outra pessoa, a outra parte do relacionamento é capaz de suprir e busca isso numa terceira pessoa, é porque ela não avalia que o parceiro que ela tem seja uma pessoa que mereça esse respeito, essa admiração, que tenha qualidades e virtudes, e aí não investe no relacionamento. Com isso vai ter a dificuldade, a traição, vamos falar isso, já que nós estamos falando de doenças sexualmente transmissíveis, e acontece a traição e a doença. Tá certo. Eu quero agradecer a doutora Marlene Siqueira, que é médica ginecologista integrativa, né? Trabalha com várias técnicas de integração. Fizemos vários cursos juntos, encontramos em vários congressos, né? É sempre um grande prazer, uma farra, né? A gente almoça, a gente sempre faz as nossas farrinhas ali, farrinha entre aspas, né? É um encontro muito alegre entre todos
as pessoas integrantes do Congresso, né? Do Congresso, do seminário, da palestra, enfim. E eu quero deixar os últimos minutos finais. Passa rapidamente os GCs, dá tempo, Xerec? Rapidinho, por favor. Xerec é bravo. Esse é o WhatsApp para marcar consulta comigo, tá? 977192266. As pessoas falam, ô doutor Cícero, eu queria marcar consulta. Não, mas esse WhatsApp é meu, não é do doutor Cícero. Esse é meu, tá? Loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. Aí o Instagram, @jcbaldão.acupuntura, os canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, e o site www.jcbaldão.com.br. As pessoas que quiserem falar com você, Marlene, como é que fazem? Manda e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail, que é marlene.s de sol e que de querida, @terra.com.br. Podem encaminhar os e-mails que eu vou responder com o maior prazer. E nós tiramos as dúvidas, né, e damos as orientações que as pessoas precisarem. marlene.sique.terra.com.br. marlene.sique de Siqueira, SIQ.terra.com.br. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Até sexta, 14 horas, ao vivo, com mais um programa Salutes aqui na AltV. Bom final de semana, boa semana e até sexta.